Olá, com você, as Crônicas Forerunner. Como vocês devem estar sabendo, neste último 8 de julho, o Papa Francisco organizou um histórico encontro de paz dentro dos limites do Vaticano entre os dois líderes-chave do Oriente Médio, que são Israel e Palestina. Duas facções que têm tido uma longa briga. Mas o que tornou este encontro ainda mais histórico é que o Papa Francisco, de alguma forma, organizou esses diálogos de paz. Somente poucas semanas depois que as conversas de paz americanas entre Israel e Palestina, patrocinadas pelos Estados Unidos, miseravelmente desabaram em fracasso. Por isso eu digo, o Papa Francisco escolheu um momento interessante, não? Mas como se este evento não fosse suficientemente histórico, o Papa Francisco fez mais história na mesma ocasião e pelo mesmo canal, com um encontro de oração muito incomum entre as 3 religiões do mundo para se juntarem e orarem por paz, perdão e pedindo a bênção sobre a criação, no mesmo encontro no Vaticano. Islamismo, judaísmo e cristianismo representados pelo Papa, unidos em oração pela paz. Agora, senhoras e senhores, vocês podem não ter percebido, mas quando o Papa Francisco fez isso, ele pegou o megafone mundial, fazendo um anúncio muito claro e profundo aos habitantes de nosso globo. E o anúncio que ele estava fazendo é esse: senhoras e senhores do mundo, líderes do mundo, vocês estão vendo que a maior superpotência civil deste mundo, os Estados Unidos da América, falharam miseravelmente em trazer paz entre esses partidos em conflito no Oriente Médio. Entretanto, com os Estados Unidos falhando, a maior superpotência civil do mundo, a superpotência religiosa do mundo, o papato representado pelo Papa terá sucesso em fomentar a paz entre estas duas facções em briga. Senhoras e senhores, vocês sabem que não há outra denominação religiosa ou líder religioso que possa trazer paz e unidade entre todas as religiões do mundo. Entretanto, houve um líder religioso, o Papa, que tem o poder e autoridade para trazer paz e unidade entre todas as religiões de nosso mundo. Senhoras e senhores, espero que caia a ficha do que você viu. Porque quando o Papa Francisco juntou esses dois eventos, ele estava estrategicamente se posicionando no meio para se declarar o único líder mundial. É a entidade singular, soberana, moral neste mundo, que pode trazer paz e unidade no âmbito do poder civil, bem como paz e unidade no âmbito religioso. Ele se apresentou como a autoridade moral do mundo, tanto na igreja como no Estado. Mas, como se não bastasse, mantendo este ritmo de quebrar o pescoço, o Papa Francisco, poucos dias após estes históricos diálogos de paz e encontro de oração, concedeu uma entrevista à revista espanhola La Vanguardia, e nesta ocasião foi feita uma pergunta intrigante que arrancou dele uma resposta surpreendente. E a pergunta que o repórter fez ao Papa Francisco foi a seguinte: o que você pensa sobre o fundamentalismo? E essa foi sua resposta. Um grupo fundamentalista, apesar de poder não matar ninguém, apesar de não golpear ninguém, é violento. A estrutura mental dos fundamentalistas é violenta em nome de Deus. Senhoras e senhores, se você não considera esta citação do Papa Francisco nem um pouco perturbadora, das duas uma: ou você não sabe direito o que é fundamentalista, ou você está assistindo muita novela. Porque esta citação feita pelo Papa Francisco foi uma virtual declaração de guerra contra todos os verdadeiros cristãos que creem na Bíblia de verdade. Sabe, a palavra fundamentalista, apesar de você já ter ouvido ela demais para lá e para cá, depois do fiasco de 11 de setembro, então quando você pensa em fundamentalismo, se lembra de islamismo radical e terrorismo, mas você sabia que o termo fundamentalista originalmente foi cunhado para definir cristãos? Sabe, houve algumas conferências bíblicas entre 1878 e 1897, chamadas de Conferências Bíblicas de Niágara. O fundamentalismo surgiu dessas conferências. Então, o fundamentalismo floresceu nos Estados Unidos por volta de 1901 e floresceu como resultado de cristãos querendo lutar contra a maré de secularismo e darwinismo e alta crítica. E estava invadindo a igreja para desafiar a verdade bíblica. Eles queriam a verdade bíblica de volta. É assim que surgiu o fundamentalismo. E atualmente há 5 doutrinas, 5 formas de definir um fundamentalista.
Duas delas são: se alguém crê que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, ele é fundamentalista. E se um indivíduo crê na segunda vinda de Cristo, literal, física, pessoal, este indivíduo é um fundamentalista. Eu sei que pode ser duro para muitos de vocês aí fora acreditar que realmente o Papa Francisco ou qualquer outro bispo católico realmente crê que uma pessoa aceita que a Bíblia é infalível, palavra de Deus, e que Jesus Cristo irá voltar literalmente e pessoalmente à Terra, sejam pessoas dignas de serem definidas como fundamentalistas violentos. Mas sabe o que? É exatamente isso que eles pensam. E se você não crê em mim, acredite nas palavras deste bispo católico, que falou à BBC há só 2 anos. Confira o clipe. Pastor adventista do 7º dia, você crê que o fim está chegando? Não necessariamente neste ano, mas acredita que está chegando. O que vai acontecer? Sim, eu creio que está chegando. O que vai acontecer é o seguinte: de acordo com o relato bíblico, Cristo vai descer do céu com seus anjos. Ele está vindo para levar aqueles que o aceitaram, que foram salvos por sua graça. Que vai acontecer literalmente? Vai acontecer literalmente. Haverá som de trombeta no céu, com a voz do arcanjo, e a aparição de Cristo, literalmente, com seus anjos. Ele vem para levar aqueles que o aceitaram e creem nele. Vai resgatá-los dessa terra e assim fará justiça. O céu vai abrir, o céu vai abrir. Vai descer com seus anjos e levar aqueles que foram salvos pela sua graça. Espere um minuto. Ouçam, isso está tudo na Bíblia, certo? No Apocalipse. Está no Apocalipse e em Tessalonicenses, no livro de João. E depois, há um período de 1000 anos. O que acontece neles? Há um período de 1000 anos, e os 1000 anos começam com a vinda de Cristo. Ele vem para levar, como eu disse, aqueles que foram salvos por sua graça, e aqueles que não aceitaram a Cristo, porque Deus dá a todos a chance para aceitar a salvação, gratuitamente, para os que o aceitaram. Portanto, não só os adventistas, certo? Não só os adventistas do 7º dia. As chances para todos. Para os que aceitaram a Cristo, mas não os muçulmanos, os hindus ou... No livro de João, capítulo 14, verso 6, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele só leva os que creem nele. E o que dizer de crianças? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É uma declaração radical. De fato, radical. Desculpe-me, deixe terminar. Por isso concluímos que somente a salvação em Cristo. Salvação vem através dele. Ok, já temos uma ideia. Já temos uma visão do que vai acontecer. Está na Bíblia, desculpe, está na Bíblia. Isso é fundamentalismo. E o fundamentalismo cria problemas em todas as religiões mundiais. Gera problemas. Esta é uma interpretação fundamentalista das Escrituras, que mal compreende um trecho bastante poético no livro de Apocalipse, que mal compreende a visão de Paulo, que o reino estava para vir imediatamente, não daqui a 1000 ou 2000 anos, mas como sabemos agora, este foi um equívoco de Paulo e dos primeiros cristãos. Eles pensavam que Cristo estava voltando. Nós trabalhamos com uma outra compreensão, base, mas está no Novo Testamento. Mas e daí? Há coisas no Novo Testamento, Nick, que temos que reinterpretar à luz da crítica bíblica e da compreensão moderna das Escrituras. E essa abordagem fundamentalista não funciona. Bem, senhoras e senhores, aí está. De acordo com o Papa Francisco e seu papado, cada grupo ou indivíduo que crê que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, ou que a segunda vinda de Jesus Cristo será um evento literal, físico e pessoal,
E esses indivíduos e esses grupos, apesar de não advogarem nenhum tipo de violência, mesmo que nunca bateram em ninguém, mesmo assim são violentos, de acordo com o Papa Francisco. E se a oportunidade se apresentar, esses grupos irão praticar atos de violência, em nome de Deus, de acordo com o Papa Francisco. Você conhece algum grupo ou indivíduo assim, que crê que a Bíblia é inquestionável e infalível palavra de Deus, que Cristo vai voltar no planeta Terra literalmente, fisicamente e pessoalmente pela segunda vez? Avise-os de que o Papa Francisco está declarando ao mundo que eles são violentos. E essa é uma afirmação muito perturbadora e perigosa, feita pelo homem ao qual o mundo está olhando, como o líder mundial de moralidade e pacificação. Senhoras e senhores, a Bíblia nos diz em Daniel 8:25, um verso ao qual todos os protestantes do passado, incluindo Sir Isaac Newton, apontaram, um verso bíblico que define o anticristo como sendo o Papa. Nos é dito ali que por nossa política e pela sua política também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E eu acho muito interessante que a Bíblia diz que o Papa, pela sua política, vai fazer com que o engano, ou seja, mentira e traição, prospere na sua mão, porque a palavra política ali significa inteligência. E de acordo com o ex-diretor da CIA, E. Howard Hunt, a instituição jesuíta é a agência de inteligência mais avançada e formidável que já existiu. E o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Por isso, como a Bíblia diz, pela sua política, ou melhor, por sua inteligência treinada pelos jesuítas, no caso do Papa Francisco, ele está enganando a maioria de nosso mundo, não somente em trazê-la em suas mãos e fazer que olhe para ele como alguém que tem a autoridade de ser o principal agente de moralidade e pacificação, mas também está enganando a maioria dos habitantes do planeta Terra, fazendo com que creiam que ele é o líder mundial mais humilde e piedoso que existe. Enquanto que, de acordo com a palavra de Deus, ele se está magnificando a si mesmo no seu coração. É isso que diz a Bíblia em Daniel 8:25. Sabe, ao olhar para o Papa, você pode enxergar um homem humilde, modesto, amável, que só quer o bem para todos. Mas a palavra de Deus nos diz que o homem olha para a aparência, mas Deus vê o coração. E de acordo com a palavra de Deus, este homem é orgulhoso, que no seu coração se engrandece. E enquanto ele faz isso, a Bíblia continua dizendo em Daniel 8:25, e pela paz destruirá a muitos. Verdadeiramente, os habitantes do mundo, os próprios líderes das nações desta terra, estão agora olhando para o Papa como o principal agente de paz do planeta Terra. Quando ele fez esta citação que os fundamentalistas são violentos, o que ele queria dizer era simplesmente isso. Para que haja paz entre as nações, para que a unidade seja fomentada entre todas as religiões, os fundamentalistas têm que sumir, porque paz e unidade não podem coexistir com o fundamentalismo. Ele, com isso, está colocando em perigo a vida daqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, que creem em toda a palavra de Deus, e que o Senhor e Salvador de toda a humanidade, Jesus Cristo, um dia vai voltar para nos salvar, literalmente, pessoalmente e fisicamente. O Papa está armando uma guerra contra o povo de Deus. A Bíblia nos advertiu que isto aconteceria em Apocalipse 12:17, que diz: e o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Senhoras e senhores, a Bíblia nos diz em Apocalipse 13, verso 4, que adoraram o dragão, o diabo, que deu autoridade à besta, que é o papado liderado pelo Papa. E adoraram a besta, o papado, dizendo: quem é como o Papa? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Você acompanhou a viagem do Papa à Palestina sem vidro blindado. E ao Papa sair às ruas da Itália, em uma zona controlada pela máfia, sem vidro blindado. O Papa estava enviando uma profunda mensagem, dizendo: não há líder mundial que ousaria ir a esses lugares sem a proteção de armamentos ou vidro blindado. Mas eu, o Papa,
Posso fazer isso porque quem é semelhante à besta? Quem pode fazer guerra contra a besta? Porque eu sou o homem da paz. Meus amigos, há alguém que vai fazer guerra contra ele e que vai vencê-lo. Porque a Bíblia nos diz em Daniel 8:25, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, ou seja, este poder do anticristo se levantará contra o próprio Jesus Cristo, mas sem mão será quebrado. O próprio Deus vai destruí-lo. Por isso a Bíblia nos adverte em Apocalipse 13, verso 8, e todos os que habitam sobre a terra o adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você pode ver agora. Agora você já enxerga como a maior parte do mundo está inclinado a cair sobre seus joelhos e adorar a besta. Só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, somente aqueles que têm sua roupa lavada no sangue de Jesus Cristo, só aqueles que agora caem sobre a rocha, Cristo Jesus, e se quebram. Volte-se a Ele em arrependimento, volte-se a Ele em oração. Peça-lhe sua graça, peça-lhe seu poder para viver uma vida de vitória sobre o pecado, em oração e estudo de sua palavra, desenvolvendo um caráter que reflete o caráter do nosso Salvador. Somente aqueles que têm essa experiência terão seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e não se maravilharão após a besta. Eu oro para que você esteja neste número. Escolha sabiamente. Como sempre, este é o Forerunner. E quer goste, quer não, a verdade é a verdade.